Olá pessoal, mais um vídeo nosso aqui na internet, no podcast Café e Saúde. Toda semana a gente traz um convidado super especial para bater um papo com a gente sobre saúde, carreira, bem-estar e muitas outras coisas. Lembrando que a gente tem o apoio com as nossas canequinhas aqui, da CRI Canecas Personalizadas, muito bacana, o material deles é muito bem feito, muito bom, tem várias coisas que você pode personalizar, com um precinho bem acessível, vocês sigam eles lá no Instagram. Eu sempre faço algum vídeo, alguma publicação lá mostrando essas canequinhas aqui que a gente usa no nosso programa e que a gente também presenteia os nossos convidados para ficar como lembrança do nosso bate-papo. Eles têm vários tipos de produtos personalizáveis. Você pode pôr foto, pode pôr frases e são produtos de bastante durabilidade e de qualidade. Então segue eles lá no Instagram e conheça um pouquinho do trabalho deles, que é bem bacana. Minha convidada de hoje, eu vou agradecer primeiro dela ter aceitado o convite, é a enfermeira Aline Ruiva, ela é enfermeira, professora, e um monte de coisa que ela vai contar aqui pra gente. Queria agradecer primeiro que você se apresentasse pro pessoal, contar um pouquinho da sua história, como que você chegou aqui, como é que foi? Boa noite, obrigada pelo convite. Bom, meu nome é Aline Ruivo, como o Eduardo já apresentou. Eu sou enfermeira de formação, atuo na área há 12 anos. Sou pós-graduada em urgência e emergência, tenho um MBA em gestão e liderança de saúde e atualmente eu estou caminhando para o lado da estética e mudando, sou pós-graduanda no momento e estamos fazendo aí alguns masterclass da vida, algumas imersões na área da estética. E que você também é professora desde sempre. Professora desde sempre, por opção e por vocação. Eu gosto bastante dessa área de lecionar e tenho a docência, né? Que é uma coisa que precisa sempre está ali lado a lado. É. Uma vez enfermeiro, sempre educador, não tem como, né? Porque a gente educa todo mundo, né? Tá educando Exatamente, todo mundo o tempo todo. a gente educa paciente, educa acompanhante, educa também os alunos, né? Que a gente é responsável por formar essa nova geração aí de profissionais que acho que estamos conseguindo mudar a cabeça, né, desse pessoal novo. E você sabe disso, porque o seu trabalho também é esse, né? E a gente está conseguindo, eu acredito, bastante nessa geração nova de profissionais que está chegando aí. Nós estamos a esperança, a última que morre, né, como diz o ditado. Então é nisso que a gente acredita. Como você chegou na enfermagem? O que deu na sua cabeça lá, Você foi auxiliar primeiro, né? Fiz o auxiliar em enfermagem. Esse momento é a hora que a gente entrega a idade, né? Eu fiz o auxiliar em enfermagem e o técnico em enfermagem lá em 2007, no Centro Paula Souza, na ETEC São Roque. Na época não era nem ETEC, era ET, né? Escola Técnica Estadual. E eu fiz porque, assim, a minha família, pessoal daqui de Biúna, todo mundo conhece, né? Sempre foi muito humilde. Meu pai era operário, minha mãe é faxineira, né? Hoje ela trabalha na higiene do hospital aqui do município. E nós não tínhamos muita opção na vida, assim, do que fazer para mudar o cenário, né? A gente cresceu com o básico do básico do básico. Nunca passamos necessidade, assim, de fome, mas a gente cresceu com o básico. E eu sempre fui muito assim de querer conhecer, estudar, entender, e eu achava que eu tinha que mudar. Só que a gente não tinha dinheiro para absolutamente nada. E naquela época a gente não tinha nem internet, né? Então, um dia eu vi num cartaz do ônibus o anúncio do vestibulinho da ETEC. E aí eu anotei o número, anotei o endereço e fui até lá. Olha, né, como as coisas evoluíram. E aí eu fui até lá para me informar sobre o curso, saber o que precisava. E aí a moça falou que a inscrição era R$45. Eu não tinha R$45. Eu pedi emprestado, fiz a inscrição, passei, tive uma colocação muito boa na época, acho que eu passei em 11º. Eram 300 e tralalá de candidatos. E eu falei, é aqui, vou mudar a minha vida. E tinha administração, tinha o turismo, acho. Tinha outros cursos, mas assim, eu nunca gostei de exatas. Mal sabia eu que a enfermagem é ciência e tem exatas, né? Mas aí eu prestei e falei, vou prestar enfermagem mesmo.
Mas nada assim romantizado pela arte do cuidar, que a gente ouve por aí. Não, foi porque era o que tinha ali, das opções que tinha. Putz, uma formação gratuita. Vou fazer essa. E minha mãe, na época, já trabalhava no hospital. E eu achava assim, nossa, eu falava, uau, o pessoal andando de branco, assim, né? E aí eu prestei, foi isso. E aí, quando eu terminei o ensino médio, eu terminei a ETEC junto. No mesmo ano. Naquela época era obrigatório fazer o Enem, né? Acho que era o quarto, quinto ano do Enem. E aí eu tinha que prestar o Enem. Falei, bom, já estou na enfermagem, vou prestar o Enem. E você fez um estágio à parte do estágio normal também no hospital? Foi, mas aí foi na época da faculdade. Porque foi assim, aí eu terminei o ensino... terminei o ensino médio, terminei o Enem junto. Vou prestar o Enem. Tive uma nota excelente no Enem, que eu poderia ter entrado em qualquer curso. Mas aí eu peguei e falei, bom, tô na enfermagem, vou colocar em enfermagem. Coloquei em enfermagem, consegui a bolsa de 100%. Fui contemplada com a bolsa de 100%. Que é aquele, como é que chama? O ProUni. Universidade para Todos. E aí comecei a cursar. No terceiro ano, aí comecei a cursar, mas por mais que a faculdade fosse gratuita, tinha gasto para se deslocar, né? Era lá em São Paulo a faculdade, né? Em Osasco, né? Na Autonomistas. O que eu fazia? Aí o que eu fiz? Fui correr atrás de trabalhar como auxiliar em enfermagem, porque eu já tinha terminado o curso. Então eu trabalhava à noite e fazia a faculdade de manhã. No terceiro ano da faculdade eu prestei a prova do CIEE, que teve, que a prefeitura tinha parceria. Passei na prova, pedi exoneração do cargo de auxiliar em enfermagem e fui para o estágio remunerado. Que nem paga bem, né? Que nem paga bem. Na época era 400 e alguma coisa. R$ 480. E aí eu larguei o salário de auxiliar de enfermagem. Que era mais. Para poder fazer o estágio remunerado. As pessoas ficaram tipo, você tá doida, né? Mas aí terminei. Quando eu terminei, eu assumi como responsável técnica numa clínica de dependente químico. Fiquei um tempinho. Depois eu fui chamada num concurso da prefeitura, que eu tinha feito na época da faculdade, de escriturária. Aí fui como escriturária. Falei, bom, preciso pagar as contas. Nunca me importei, assim, né? Falei, preciso pagar. Vou trabalhar de escriturária, é o que tem agora. Tinha acabado de sair da clínica, né? Porque o jeito que eles administravam não condizia com o que eu acreditava. Aí descobriram que eu tinha curso superior em enfermagem. Me jogaram no compras e licitações da prefeitura. E aí eu fiquei responsável um bom tempo pela compra de fármaco do município. Fazia mandado de segurança, dispensava, né, as medicações que precisavam para mandado de segurança, aparelhos. E fiquei um bom tempo assim. Depois eu fui para a farmácia do hospital, fazia dispensação de medicação lá. E aí eu pedia emprego de enfermeira, ninguém me dava. Porque as pessoas me viam como útil lá naquele setor. O que eu fiz? Pedi exoneração do concurso. Falei, bom, agora eu não sou mais funcionária, vocês vão ter que me dar uma oportunidade. Aí me contrataram como enfermeira. Foi nessa contratação, nessa segunda vez, que nós nos reencontramos ou foi antes? Foi... Porque eu conheci você quando você me conheceu quando eu era estagiária. Quando você era estagiária. Fazia estágio remunerado. Isso. E aí, na segunda vez, nós trabalhamos juntos aí. No mesmo plantão. No mesmo plantão. Era dupla dinâmica, o Tico e Teco. É bom a gente sempre contar essas coisas, até porque não sei quantos dos nossos alunos vêm, para eles verem que não é tão simples quanto parece. E que a gente não está lá falando ao vento, que a gente tem uma história, né? E aí eu comecei, foi nessa época que a gente se conheceu, né? Trabalhamos no pronto-socorro muito, né? Depois eu fui para o hospital da Unimed, São Roque. Fiquei por 4 anos na Unimed. E o atual, que é o Hospital Regional de Cotia, né? Que foi, assim, um divisor de águas. Acho que a Unimed já foi um grande divisor, porque já tirou aquela visão regionalista que a gente tinha, né? Da enfermagem. Que a gente estava... Eu acho que a gente tem um carinho enorme pelo Hospital de Biúna, porque a gente teve oportunidade lá, mas precisava a gente sair daquele núcleo para entender como que o mundo funciona, porque a cidade é pequena, o hospital é pequeno, tem todos os seus problemas, que é uma realidade,
E a gente ficava limitado, né? Você saiu antes de mim pra Unimed, né? Sim, Foi. foi. Foi no... Você ficou um tempinho ainda, né? É, aí depois também eu fui embora. Aí você foi pra Unimed, né? Nossa, mas parece que foi ontem, né? Faz 12 anos já que a gente tá nessa luta aí. Que Aí- nós trabalhamos juntos, perdão, acho que faz uns 8 anos, É, porque aproximadamente. eu saí do Hospital de Biúna a primeira vez. Eu entrei no Hospital de Biúna na primeira vez em 2007. A primeira vez. Eu saí do Hospital de Biúna da primeira vez em 2011, porque em 2012 eu fui pra Sorocaba, e voltei de novo em 2017 e saí em 2018. Na segunda vez. É uma longa caminhada. E durante todo esse tempo, sempre fazendo especializações, fazendo as pós-graduações da vida, né? Fiz a urgência e emergência, que é a minha paixão, é o que eu gosto de fazer, é onde eu gosto de estar. Fiz a docência, aliás, a docência foi a primeira, né? Porque gosto também de lecionar, de ensinar. E eu acredito na mudança da enfermagem, numa enfermagem mais unida, né? Parece balela a gente falar isso, né? É bem clichê, mas assim, acho que nós somos de uma geração de enfermeiros que vai mudar o rumo das coisas, né? Porque não é aquela enfermagem que se odeia, que a doutora, quando veio, falou isso, né? Da enfermagem ser unida, para que ela cresça junto, né? Não para que a gente não é inimigo. Pelo contrário, a gente é parceiro, trocar experiências, trocar parceria, e eu acho que nós somos essa geração nova. É que a gente falou muito nas outras vezes, falou também de outras convidadas também falaram sobre isso. A gente tinha que aprender o corporativismo que os médicos e os fisioterapeutas têm, porque os fisioterapeutas também são muito fechados entre eles, né? E falta isso, eu não sei se isso falta na formação, não sei aonde é o problema, a gente está tentando descobrir. Onde é o problema dessa... Que até tem um trecho que eu postei depois com a doutora Ana Maria, que ela fala sobre o problema do plantão noturno, do diurno, que é um problema que é o clássico dos clássicos de todos os lugares. Eu tento descobrir todos os dias aonde está o problema. Eu acho que vem da nossa formação. Minha visão Aline, não estou dizendo que ela é a máxima, né? Que é isso mesmo. Mas hoje eu sou, apesar de ter já feito essas 3 especializações, né? A gestão e o MBA em gestão também me deu essa abertura, mas estou fazendo agora a pós-graduação em estética, né? Então, sou pós-graduanda em estética. E na estética, nós temos um diferencial, porque assim, nas turmas, nós temos dentistas, biomédicos, fisioterapeutas, temos farmacêuticos, né? Então, são turmas bem mescladas. E é muito passado para a gente o marketing, né? O marketing, a venda, como você vender seu produto, como você abordar um cliente. E você percebe, assim, quando você está em aula, que as outras áreas, elas levam de boa, porque elas já tiveram isso em formação. Nós, enfermeiros, não tivemos isso. Nós não fomos treinados para vender nosso produto, né? A gente não foi treinado para se posicionar perante a sociedade como profissional liberal, autônomo, que tem autonomia. A gente foi treinado para ser servil. E isso daí implica muito em sempre tentar ter uma competição ali dentro do hospital, para que não se perca lugar. E eu acho que, como eu falei, eu acho que está mudando bastante, mas é um caminho longo ainda. O pessoal não quer... É que nem foi falado no outro vídeo. A gente tem que se repetir porque até todo mundo entender. Esse aqui não serve pra mim, não vou pegar pra mim. Esse não vou pegar pra mim. Daí a gente vai perdendo espaço, você tá falando uma coisa da estética. Eu ouço, que até depois a gente vai aprofundar muito isso, eu ouço falando de estética já há uns 4, 5 anos. Mas eu não vejo desenvolvimento. Porque as pessoas ficam estacionadas e as outras áreas vão pegando. Exatamente. Entendeu? Uma simples discussão que teve há uns 15 dias atrás sobre sutura, cada comentário que eu vi de profissionais de enfermagem que foi assim, assustador. Os próprios médicos apoiaram a ideia, entendeu?
não achando, porque tem, né, o acontecido do ato médico, aquela confusão que já aconteceu Que é lá uma atrás. área que, inclusive, a estética esbarra muito no ato médico. Exatamente. Aí, mas assim, existe uma nova geração de médicos também com a cabeça muito mais aberta do que os médicos mais antigos, que fala, não, puxa, é bacana, entendeu? Eu vi um médico falando outro dia numa entrevista, num podcast mesmo, falando sobre, entraram nessa condição de negócio de enfermagem. Tinha um médico, tinha um enfermeiro, depois eu vou tentar achar, vou te mandar. Aí falando sobre a autonomia que os enfermeiros em outros países têm. Por exemplo, nos Estados Unidos o enfermeiro faz endoscopia, né? Aí tem os comentários que as pessoas leem das redes sociais, falam assim, nossa, mas tipo, ele falou, não, gente, não é que é ser médico, tipo, tem 2 salas de endoscopia. O médico está endoscopizando um e o enfermeiro outro. O enfermeiro viu alguma coisa errada, ele vai chamar o médico na sala do lado. É otimização de tempo. Exatamente. Entendeu? Não é, ninguém quer ser nada, entendeu? Aí quando teve a consulta pública da sutura, um comentário mais absurdo que o outro. Eu vi, a gente vai fazer serviço de médico, Entendeu? a gente já tem muita coisa para fazer, a gente já está sobrecarregado. Exatamente. Eu vi. E no texto não dizia nada, o texto era claro. Sutura dentro da sua, da assistência, né? Não faz sentido você, por exemplo, passar um acesso e não poder suturar o acesso que você passou, né? Para os colegas que passam, né? O PIC, por exemplo. Isso seria uma autonomia muito grande. E no texto está escrito, entendeu? Sutura pertinente à assistência de enfermagem. Você vai estar fazendo uma assistência que necessite de uma sutura simples e você completa o seu serviço. Exatamente. Não é que você vai lá deixar um paciente aberto, em vez do cirurgião vir lá suturar, você vai vir suturar. As pessoas fazem umas confusões e as pessoas também criam coisas que não existem. Esses dias eu ouvi uma pessoa falar assim, que para médico é fácil trabalhar no pronto-socorro porque eles ganham por cabeça, mas médicos de pronto-socorro não ganham por cabeça, nem por procedimento. Exatamente. Eles ganham exatamente um X, que não é pouco, né? Para eles não é muito, mas é um valor razoável. Eles ganham todos o mesmo X. O que atendeu 50 ganha o mesmo X do que atendeu 100. Exatamente. Só que as pessoas criam as fake news internas, na cabeça né? delas E elas vão disseminando como se fosse verdade absoluta. Né? Então, eu acredito muito nisso que você falou também. Aí, chegando no ponto que a gente queria falar, que é o que eu quero mais que você fale, empreendedorismo, estética e tudo. Aí, onde você decidiu, vou fazer estética? Porque a gente fala de estética há 4 anos, mas tipo... Ou mais, viu? Ou mais. Ou até mais. Eu sempre tive essa tendência, essa pendência para estética. Primeiro em mim mesma, fazendo procedimentos, e eu gosto da área mesmo. Só que lá atrás já tinha essa questão do ato médico e ainda não tinha tantas áreas da saúde que estavam despontando para a estética. E aí eu me prendi, eu falei, putz, eu vou fazer a pós e vou perder, porque vai vetar. Lê do engano, né? Estamos aí caminhando há quase 10 anos aí, né? O ato médico foi vetado, tecnicamente. Exatamente. Né? E essa lei do ato médico, para quem não sabe, é uma lei que tenta fazer com que todos os procedimentos que são na área da saúde sejam monopolizados por médicos. Então, qualquer coisa que seja feita tem que ser prescrita por médicos. Então, essa lei ela fala sobre isso, mas essa tramitação aí ela foi tecnicamente vetada. Até porque uma parcela de médicos não são a favor. Exatamente. É bom deixar isso claro, eles não pensam que nós somos inimigos. Né? Mas o Conselho Federal de Medicina vira e mexe, dá umas vetadinhas aí, umas coisinhas. E aí eu falei, não vou fazer, porque eu vou perder a pós-graduação. E fiquei nessa. E aí eu comecei, como eu sou adepta de fazer procedimentos estéticos, porque eu acho que a gente sempre pode melhorar, eu ia fazer as coisas nas clínicas e eu falava, cara, eu faria melhor. Sabe? Tipo, com o conhecimento técnico, científico que a gente tem, né? Que foi dado a nós na nossa graduação, eu ficava olhando, analisando, eu falava, cara, eu faria melhor. Eu faria tal coisa assim. Eu não pegaria agulha assim, eu pegaria assim, eu faria assado. Eu colocaria tal componente nessa fórmula, eu faria... E aí eu falei, putz, é isso.
vou arriscar. E aí comecei a fazer, fui me apaixonando cada vez mais pela área, fui pegando notoriedade, né, na região, e fui fazendo, como eu sou muito detalhista, fui fazendo os masterclass da vida aí, né, os cursos VIPs que a gente paga com especialistas, né, que são caríssimos, que são cursos de imersão em determinada coisa, por exemplo, um Botox, vamos supor. Então, tem a imersão do Botox, que é porque a pós-graduação te dá a habilitação para trabalhar com estética, mas as determinadas áreas que você quer ser bom naquilo, você precisa fazer, né, cursos à parte para que você tenha a aptidão de ter segurança daquilo que está fazendo. E fui me fazendo cada vez mais cursos, inclusive esse final de semana vou estar em curso, e você já cobriu aula para fazer curso, né? E fui gostando e acho que me encontrei. Gosto da área hospitalar, né? Mas a tendência é ir caminhando para um outro lado. Porque nós temos que seguir a tendência dos outros profissionais. Exatamente. Outro dia eu estava conversando com uma médica, que é colega minha lá do serviço, até vou trazer ela aqui, ela é gente boa pra caramba. Ela é muito boa no que ela faz, na emergência, mas ela tá fazendo residência em outra coisa. Tá se especializando em outra coisa. Eu falei, mas por que você não fica na emergência? Eu falei pra você, né? Porque falta médico de emergência hoje em dia. Aí ela falou uma coisa que é a realidade. Ela falou, porque paga pouco demais. Exatamente. A gente não tem mais vontade de ficar na emergência por causa disso. É um trabalho muito exaustivo, porque você trabalha por plantão e não te paga você vai viver de plantão segunda a segunda e não te paga o justo, entendeu? E aí, quando você fala assim perto de uma pessoa que é mais leve, fala, nossa, mas a pessoa ganha 2.000 por plantão, tipo... Mas dentro do que ela pode, como médica, ganhar fazendo estética, dermato, entendeu? Plástica, né? Cirurgia plástica. Mas sabe que tem uma dentista muito mais. Ela é da minha sala, né? E ela... Eu brincando com ela, né? Eu falei, ai, por que você tá fazendo estética? A dentista ganha super bem. Aí ela falou assim, olha... Eu falo para um paciente que tem que fazer um canal. Olha, seu canal vai ficar R$300. O paciente chora, fala que não, pede para parcelar, fala que vai voltar e não volta nunca mais. Eu falo para o paciente que ele tem que fazer botox, ele sai sorrindo, ele paga sem... Porque a tendência agora das pessoas é procurar o bem-estar. E aí que entra uma coisa aí que eu acho que é bem legal, que é a educação em saúde, que é uma área que ela tem tudo para ser só do enfermeiro e ele ainda não desbravou, porque a enfermagem tem isso, a enfermagem ela quer ir só quando alguém já desbravou, ela não quer ser a primeira, né? E aí entra também aquilo que você falou do porquê dessa picuinha, né, da categoria, porque a gente não foi treinado para ser autônomo, a gente não foi treinado para ser pensante, a gente foi treinado para ser servil, né? Você teve administração na sua faculdade, não teve? Tive. Todo enfermeiro teve, mas você teve aula de como vender o seu peixe? Não. De como apresentar o seu produto, de como se apresentar como profissional e vender o seu serviço, que é o que você sabe fazer de melhor na vida? Não tem. Não. Por quê? Porque a gente é treinado para ser servil. A gestão que você tem é para você se lascar gerindo um hospital. Gerindo um hospital, entendeu? Exatamente. Diferente do dentista, do fisioterapeuta, do médico, que ele aprende desde a formação dele a vender o produto dele, a vender o peixe dele, a vender o que ele tem de melhor. E eles são incentivados a não ficar nos plantões. Exatamente. E assim, a tendência, eu dei o exemplo de uma médica, mas a tendência de todos os profissionais, a gente tem pouco fisioterapeuta no hospital, que, tipo, fisioterapia... Outro dia tinha uma colega minha que estava querendo fazer fisioterapia respiratória e ela estava com dificuldade porque não formou turma. Porque não dá dinheiro. Você vai ficar no plantão o tempo todo, trabalhando pra caramba. É prazeroso, porque tem todo o negócio de você ver o paciente voltar e tudo mais. Mas não tem retorno financeiro. Porque eu me perguntava um tempo atrás, por que os médicos debandavam da emergência? Né? Se você ouvia muito falar na nossa época, quando a gente começou em médico emergencista, a gente trabalhou com alguns, emergencista mesmo, tipo de formação e tal. E hoje em dia não tem mais, eles não não formam nem turma, as residências, falta aluno. Justamente por esse mesmo motivo. Se ele faz um dermato,
Um dermatologista, ele vai ganhar muito mais dinheiro. No consultório. Plástica, né? entendeu? Anestésio, ganha por procedimento. Ainda tem outras áreas também que estão morrendo. Pediatria, o pessoal não quer mais fazer. Entendeu? Que são áreas que são exaustivas demais sem retorno. E assim, você pode observar que a tendência do mercado, ela segue em uma determinada e ela vai para todas as áreas. Você pode ver que não é só os médicos, os biomédicos, eles estão deixando de fazer laboratório. Estão cada vez mais empreendendo, fazendo serviços individuais, né? Porque o pessoal está meio que acordando, vendo que não é viável economicamente. Que é o que a gente explicou para os alunos, né? Essa semana a gente teve aluno novo na escola, né? A turma nova, e eu falei a primeira frase para eles: não é enfermagem por amor. É enfermagem com amor. Com muito amor. Tem que ter muito amor para ser da enfermagem. Mas não é por amor. Porque no mercado, quando perguntam se é débito ou crédito, e a gente fala que é no amor, a moça não vai aceitar, né? Ela vai querer dinheiro, né? Então, é com amor. Nós somos profissionais com capacitação técnico-científica. A gente empenha tempo, dinheiro, a gente investe para ser quem a gente é. Então, a gente tem que receber o retorno em dinheiro, né? Não em amor. Não queremos palmas, né? A gente quer... E assim, é que, na verdade, essa ideia de empreendedorismo assusta porque, assim, no Brasil eles romantizam algumas coisas, né? Então tem esse problema. E, como você falou, a gente não foi treinado para ser livre, mesmo que o nosso exercício profissional permita isso desde sempre. Desde sempre, desde Entendeu? 1986. Exatamente. Né? Então tem coisas que... Outro dia uma enfermeira falou para mim: nossa, mas isso aí mudou? Eu falei: não mudou, já era assim. Quantos consultórios de enfermagem você conhece? Pessoalmente, nenhum, só pelo Instagram. Exatamente. Tem um até que eu sigo, que eu gosto bastante, que chama Clínica do Enfermeiro. Só não tem nenhum enfermeiro, sempre são todas enfermeiras, né? É bem paradoxo o nome. E não tem, porque as pessoas não... Quando saiu... Faz pouco tempo que saiu sobre o negócio do consultório, uma nota do COFEM, né? Lembra? Eu lembro que teve profissional questionando, né? Mas vai fazer o quê no consultório? Tipo, E o leque é enorme. o leque é enorme, mas quem vai procurar? Aí, tipo, vai fazer medicação como se não tem o médico? Porque não tem médico, esses consultórios não tem médico. A legislação nem pede isso. Mas é o que você já faz. Você vai fazer uma medicação que já está prescrita pelo médico, o médico não precisa estar presente. Porque existe esse problema, entendeu? Eu tenho um problema grande em entender por que tem um monte de medicação que não é feita na UBS, porque o médico não está lá de plantão. Manda pro PA para fazer, por exemplo, alotar o PA à toa. Eu falei: gente, por que você faz 5 anos de faculdade se você não consegue pôr o Noripurum para correr em qualquer lugar? Com um agravante, no home care faz de qualquer jeito, dependendo do home care. O médico não está lá. Mas na UBS não faz porque o médico não está lá de corpo presente. Sendo que se o médico já deixou documentado, é só fazer. Exatamente. É esse medo que perdura, que volta e Que tudo. fica permeando, né? Mas assim, aqui na região eu não conheço nenhum consultório de enfermagem. Eu acho que nem né? Sorocaba ainda tem. Ou tem, eu não sei. É assim, mas vai fazer o quê? A gente pode fazer muita coisa. A gente pode fazer consultoria, né? A gente pode... É que a diferença é que, na verdade, a gente já faz. Mas, como eu falei, a gente não foi treinado para isso. Então, nós não precificamos o nosso trabalho, né? Então, como você falou que a colega questionou, mas quem vai? Quem vai? Quem está precisando de uma sonda, uma passagem de sonda vesical de demora e o acompanhamento dela, é o enfermeiro que vai fazer, né? Uma injeção intramuscular que a pessoa não quer se dirigir todos os dias ao hospital. Ela pode pedir para que alguém vá até a residência dela e faça, ou ela ir até o seu consultório para que você faça, né? Um banho de leito, e aí a pessoa sabe que ela vai entrar em contato com o seu consultório e ela vai solicitar o seu serviço, né?
uma avaliação de ferida. Então, tem um leque muito grande, muito grande. Mas o enfermeiro não foi educado para empreender, ele foi educado para ser servil. Eu bato muito nessa tecla e vou bater com os meus alunos até... Eu achava que você ia fazer estomoterapia. Né? Sempre pensei nisso. Até depois que você falou que era estética, eu fiquei pensando, não é. Porque a estomoterapia, aí dentro dessa ideia de consultório, é uma coisa que dá dinheiro, né? E eu também nem sabia. A gente aprende a cuidar de ferida na faculdade, a gente cuida, ok. Mas tem os cursos, né, que é uma especialização que se aprofunda melhor para cuidar de feridas mais difíceis. Né? Até eu nunca me interessei em fazer, mas depois que eu comecei a descobrir o preço que é cobrado disso tudo. Exatamente. E as maravilhas, porque na verdade cura, são feridas que curam, que é muito bonito. Eu precisei de uma estomoterapeuta para um paciente meu, eu vinha tratando uma ferida, inclusive eu tenho contato dela até hoje, que eu vou chamar ela para o podcast, inclusive. Uma boa ideia, acabei de ter essa ideia aqui. Eu vinha tratando uma ferida, chegou uma hora, a ferida veio com orientação do hospital, um hospital muito bom. Chegou uma hora que eu não conseguia mais fazer mais nada, não ia nem para frente nem para trás. Faltou-me conhecimento. Aí conversei com as pessoas envolvidas e falei, a gente precisa chamar um enfermeiro estomoterapeuta. Ele que vai resolver. Ainda até tentaram me convencer de chamar o médico. Falei, não vou chamar o médico, quem cuida de ferida é enfermeiro. Aí conheci essa pessoa, ela é enfermeira no Einstein, mas ela tem a parte que ela faz de feridas. Aí eu passei para ela o caso, mandei foto, passei todo o caso, passei tudo. Ela cobrou R$3.000. Tudo. Ficou que fosse 1 hora de tempo com esse paciente. Entendeu? A lógica lá é o valor que tinha que ser mesmo, porque ela estudou para isso. E as pessoas não têm noção, né? Exatamente, mas coisas. O enfermeiro, ele tem a vergonha de cobrar, ele tem o medo. Alguém pede para você, afere minha pressão. Afiro, meu valor é tanto. Mas eu sou sua amiga. Então, como você é meu amigo, meu valor é 20, para você eu vou fazer por 15. É simples, mas a gente não foi, né, condicionado a isso. Um fisioterapeuta. Fala para ele assim, que você está precisando de fazer algumas sessões de fisioterapia. Se ele vai fazer gratuitamente, não vai, ele vai cobrar o que é devido. Mas ele é meu amigo, então ele pode te fazer um desconto, ele pode te dar uma sessão a mais, alguma coisa, algum benefício ali, ele vai te colocar. Mas ele não vai fazer totalmente gratuito. Não. Enquanto que é muito fácil você encontrar alguém que falou para a pessoa assim, olha, o meu pai está acamado e está precisando tomar banho no leito. E a pessoa vai lá de prontidão e dá o banho no leito, sem cobrar absolutamente nada. Curativo, tem muita gente que faz curativo e não cobra nada. Como se aquilo fosse um favor, como se fosse vergonhoso cobrar por aquilo que você investiu tempo e dinheiro. Então, é essa cultura da enfermagem que a gente tem que mudar. E isso não precisa ser enfermeiro, né? O auxiliar, o técnico. E existe uma tabela do Corém, né? Você já viu essa tabela? De procedimentos. Uma tabela de precificação. Que, na verdade, o convênio usa, né? Exatamente. Quando você pega a conta do convênio, tem lá serviço de enfermagem. Na conta do convênio. Tem o preço serviço do médico e o serviço da enfermagem é precificado. Exatamente. No convênio. Você paga todos os materiais e o procedimento. Tanto o do médico quanto de enfermagem. Exatamente. O convênio cobra. Então, assim, nós estamos com salário defasado, a gente está aí nessa briga pela PL, né? Pela PL 2564, para quem não sabe, né? Que é a do piso salarial da enfermagem, porque a gente não sabe dar valor ao nosso próprio serviço. A desvalorização já começa com nós, né? Quantas e quantas vezes, quem nunca, né, fez um procedimento lá simplesmente porque pediram. Então, assim, isso é uma coisa que eu aprendo muito na estética. Mas você é meu amigo. Não, sim, eu sou seu amigo, vou fazer um desconto legal para você. Vamos lá fazer uma boca com a Aline. Né, então, pode ir lá. Vou pagar com amor. Farei com desconto, vou te dar algum benefício, alguma sessão extra de alguma coisa. Mas totalmente de graça não vai ser feito, porque foi investido tempo e dinheiro. E tem, né? Quantos enfermeiros lá na sua voz? Olha, nós somos uma turma de 35 pessoas. Tem 4 enfermeiros contando comigo.
O restante é biomédico, dentista, farmacêutico, esse pessoal. Dentista acho que tem mais, né? O pessoal, os dentistas é bem raro, porque eles são tão corporativos que eles geralmente costumam fazer especializações só para dentistas. Então, é muito difícil o dentista frequentar pós-aberta, porque existe essa modalidade dentro da estética, né? Existem os cursos que formam qualquer tipo de profissional que seja da área da saúde, com nível de graduação. E profissionais que são autorizados a fazer invasivos, procedimentos Isso, invasivos. e tem algumas pós que elas direcionam. Então, pós-graduação para dentistas, pós-graduação para biomédicos. E tem as que formam de forma geral, né? Então, assim, dentista é mais raro, porque eles são bem corporativistas mesmo. Biomédico tem bastante. Tem bastante. Farmacêutico também. Agora, enfermeiro. Aqui, Biuna, você conhece quantos enfermeiros estetas? Não conheço nenhum formado. Se tiver, eu não conheço. Tem alguém? Não. E conheço você que está se formando. Se Deus quiser, alguns meses. 3 meses, para ser mais específica. Aí você vai abrir um consultório. Aí eu vou abrir um consultório. Ou vai começar primeiro só, tipo... A ideia é abrir um consultório de enfermagem. Tanto que o meu Instagram, por favor, me sigam, é @beleza de enfermeira. A ideia é que a estética ela esteja atrelada à enfermagem. Você quer abrir um consultório de enfermagem que não atenda só a estética. Que não atenda só a estética, exatamente. Mas que quando se pensa em estética, putz, é lá que eu vou porque ela é enfermeira. Sabe aquela segurança? Vou fazer com ela porque ela é enfermeira. Né? E a gente não tem noção disso. Mas, assim, eu ouço as pessoas falando, nossa, mas eu faria um procedimento injetável com uma enfermeira tranquilamente. 12 anos dando intramuscular, funcionando, acesso venoso de paciente difícil, paciente desidratado, de recém-nascido. Qual é a nossa vantagem, né, perante as outras profissões? E a gente não se dá conta disso. Porque a gente tem uma inversão também de valores no negócio da punção, do invasivo, porque nós somos a categoria que mais faz procedimento invasivo. Acho que passamos ali perto junto com os médicos. E no fim das contas, querem ficar podando um monte de coisa. Porque exatamente. Algumas coisas que falam que não é pra fazer, ou que tem que tomar cuidado pra fazer, eu acho um absurdo, porque a gente faz coisas mais difíceis. Exatamente. Entendeu? O que é pior, mais invasivo que passar um pique? Exatamente. Mas aí o que é alegado nessas condições é que ele é passado dentro de ambiente hospitalar com um médico de plantão. Como se ele fosse responder, né? Ele nem vai lá olhar. Ele nem vai, mas E mesmo que ele fosse, quem responde é a gente, porque porque eu sou habilitado a passar pique, né? Hoje eu não passo mais, porque lá no PA não tem, né? Tem um negócio que a gente tem que preencher depois que a gente passa o pique. Lá no regional tem, né? Tem. Eu acho. Que é para controle de infecção. Controle de infecção. Se der a infecção, quem passou o pique vai responder. Não vai ser o médico, não vai ser ninguém que vai responder. Exatamente. Assim como o acesso central do médico também. Se der infecção, eles vão querer saber como que foi o procedimento. Mas, geralmente, eles conseguem pular fora da situação, né? Porque eles vão falar, não, mas eu fui lá e só passei. Não cuidaram direito, então. Né? Que a gente tem que cuidar depois do pós-passagem. Imagine, hoje, habilitaram passar o pique com ultrassom, né? Então, eu preciso me atualizar, né? Porque com o tempo tem que refazer o curso. E eu lembro que teve uma discussão também sobre o negócio do ultrassom. O enfermeiro fazer ultrassom, principalmente enfermeira obstetra. O pessoal já faz aquele escândalo, né? Como que mais um procedimento? Gente, isso aí é para auxiliar quem já está na estrada. Exatamente. Você não está na estrada, você fica quietinho na sua. Né? Já que você não quer fazer nada, você quer ficar só no plantão, dando seus banhos, fazendo suas gasometrias, tudo bonitinho, fique. Eu penso assim, entendeu? Fazer o quê? Muito ajuda que não atrapalha, né? Teve uma moça que veio conversar comigo naquele dia da polêmica da sutura, porque eu polemizo lá, tudo, aí o Corém marcou eu no comentário, uma confusão. Daí foi uma moça que me chamou no direct pra conversar. Ela falou assim, ai moço, eu concordo com tudo que você falou. Eu tenho consultório de enfermagem, na Bahia, parece que ela é de outro estado. E eu faço
eu sou estomoterapeuta também, então no consultório eu faço bastante coisa. Então tem coisas que me atrapalham porque eu não posso fazer tal coisa. Exatamente. Mas a gente tem que tirar isso da cabeça de não que, eu não quero essa briga pra mim. Eu quero. Oxi, me formei. Porque todo mundo tá Sou brigando. especializada pra isso. Vou brigar sim. Que não vou brigar, mas eu vou ir mesmo. E a gente tem que começar a ter essa cabeça. E eu acho que por isso também eu gosto muito da docência. Porque está nas nossas mãos formar profissionais com essa cabeça. Tem técnico de enfermagem empreendendo em furo de orelha humanizado. Tem. Eu conheço uma. Né? E eles estão fazendo pequenas cooperativas que eles começam... Lógico, eles pegam um enfermeiro para ser responsável, né? Porque perante a nossa legislação a gente não pode, né? O técnico atuar sem a supervisão de um enfermeiro, mas eles pegam um enfermeiro para ser o responsável legal e eles fazem pequenas cooperativas para prestação de serviço, que é uma prática comum. Você já deve ter ouvido falar sobre as cooperativas de enfermagem, né? É uma prática comum de que médicos faziam cooperativismo e contratavam enfermeiros para prestar serviços de home care e afins. E aí a enfermagem, peraí, por que a gente está deixando... Porque os médicos trabalhavam, né, muito por cooperativa. Exatamente. Os médicos mais antigos, né, de 60 anos para frente, eles tinham cooperativas. Exatamente. Atendiam por cooperativa. Que hoje tem esses cartão, não sei o que lá, que você paga medicina... Como é que fala? Que você preventiva. Paga mais barato? Não, aquela medicina que é baratinha, que até o Tom foi no São Roque. Que se a consulta é R$300, você paga só 150. Sim. Então, isso é uma ideia de cooperativa que os médicos tinham antigamente, que eles cobravam, tipo, valores mais baratos para uma parcela da população com cooperativa. Depois teve os convênios e tudo mais. Que agora o pessoal faz com home care. Exatamente. Mas aí a enfermagem acordou, porque existiam cooperativas de pessoas, de médicos e pessoas não da área, pessoas que são apenas empreendedoras, que criavam lá suas cooperativas e contratavam os profissionais, ficavam ali agenciando o serviço. E a enfermagem, por que a gente está deixando? Vamos nós mesmos fazer. E eles contratavam o serviço por R$3.000 e a gente pagava 1.500. Exatamente, te repassavam uma porcentagem mínima ali. E o mais legal, né, de a gente observar, a enfermagem deixava. E existe ainda, tem muita. Você entra nesses grupos de Facebook que tem postagem de vaga de profissional, tá lá direto um monte de cooperativa. Por que me cooperar se eu posso cobrar pelo meu serviço purinho ali, 100%, né? O convênio faz isso. O convênio me chamou para fazer um procedimento uma vez, queria me pagar R$25 para fazer clindamicina no paciente 3 vezes no dia. Eu tinha que ir 3 vezes na casa do paciente fazer clindamicina, pôr a clinda, esperar correr, tirar o acesso ou deixar o acesso, sei lá, por R$25. Não sei como ela achou meu telefone. Não sei como ela teve coragem de oferecer esse valor, falei pra ela, né? falei, viu? Falei, você tá maluca, falei pra ela. Falei, eu vou por R$150 cada aplicação. Exatamente. Daí ela procurou algum trouxa que deve ter... Deixa eu abrir essa cerveja. Deve ter, né, achado alguém. Achado, tem água aí? Tem. Então tome água pra você pôr cerveja. Não vai esquentar. Eu joguei água? Não. Aí, sabe o que eu ia perguntar pra você? Quase que eu esqueço. Antes de perguntar do negócio do furo na orelha, você vê, né? Antigamente furava a orelha, o vizinho furava a orelha. De qualquer jeito. Uhum. É muito melhor você ir alguém que vai furar com um abocate bonitinho. E o abocate já está ultrapassado. Eu não sou muito adepta dessa área, mas, assim, pelo que eu observo, já está ficando para trás. Agora já tem um dispositivo que é mais rápido ainda. Uhum. E não dói praticamente nada. Tem uma polêmica aí, né? Tipo, humanizado até onde furar uma orelha de uma criança. Mas, enfim, é uma área em ascensão e que tem retorno financeiro, né? Então, eu penso que a tendência agora é essa. Pega água pra mim, então. Quando você abrir sua clínica não, consultório. Posso, por lei, abrir uma clínica também.
Mas a ideia é um consultório mesmo, que é mais viável legalmente. Aí você olhou, obviamente, você já olhou as burocracias. Você acha que é muito complexo ou... A burocracia, ela é a mesma para qualquer outra atividade econômica de cunho sanitário, né? Então, dentista, nutricionista, a burocracia é a mesma. E você ouve direto profissional de enfermagem falando que é muita burocracia. É, porque hoje outro dia eu ouvi as pessoas falando isso. Então, eu fui estudar, né? Para ver qual que era e para a gente trabalhar legalizado, né? Que a gente tem que fazer o certo. E a burocracia, ela é a mesma. Ela é exatamente a mesma de qualquer outra atividade, né, do ramo da saúde. Então, a burocracia para o enfermeiro abrir um consultório de enfermagem vai ser a mesma que um dentista tem para abrir um consultório de odontologia ou que uma nutricionista tem para abrir uma clínica de nutrição. A mesma. Tem que ter uma pasta sanitária, tem que ter um ambiente adequado, tem que ter autorização do seu conselho de classe, vistoria da vigilância sanitária. A burocracia é a mesma, mas aí a gente fala que é muita burocracia, por quê? Porque a gente não está acostumado a enfrentar, né? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Desde que você saiba fazer tudo corretamente da forma que tem que ser feita, você vai tirar de letra. Porque nós já não fazemos as coisas corretamente dentro do hospital. Por que a gente não faria corretamente fora? Você só vai ter que provar para a vigilância, né, o que eu acho que não está errado, que você vai fazer corretamente lá no seu consultório. É que a vigilância vai... Ou na sua clínica, como preferir. A vigilância não vai olhar com um olhar específico, né? Ele vai olhar como um serviço de saúde. Uhum. Aí só vai ver se está dentro das normas. Das normas da Anvisa. Que tem as normas técnicas, Isso. né? Que nem, por exemplo, eu não sabia... Das NRs, né? Das normas NR. regulamentadoras. Fiquei sabendo, por exemplo, quando eu era RT, que o consultório, por exemplo, consultório médico, eu acho que todos os consultórios são assim, tem que ter a pia dentro, não pode ter lá de fora. Então tem essas detalhezinhos, né? E no caso do consultório, daí você tem que também tirar um RT pela enfermagem. Exatamente. Que pode ser você mesma, se você é dona do consultório, Sim. ou outra pessoa. Na verdade, a gente pode ser RT de qualquer... Por exemplo, se eu quiser hoje... não vou abrir um consultório de estética. Eu tenho 3 especializações, né? Eu contando aqui. Tenho 3 especializações. Então, eu posso prestar consultoria em qualquer uma das minhas especializações. O Corém pede que você tenha... Eles têm 6 áreas, né, de atuação. Carro-chefes, né, que chamam, né? Que você tenha especialização em uma daquelas áreas, né? Que você tenha expertise naquela área para que você possa prestar assessoria. Mas eu posso hoje abrir um consultório de enfermagem com as especializações que eu tenho para prestar consultoria de saúde, de bem-estar. Então, a pessoa não quer... Ela quer dicas, né? Dicas é muito popularzão, né? Foge do nosso nível técnico. Mas ela quer opiniões de melhora de vida, melhora de saúde. Ela pode, tranquilamente, ir até um consultório de enfermagem. Tem uma enfermeira, eu não vou lembrar o nome dela aqui agora, mas ela é muito famosa no Instagram, e o carro-chefe dela é a pediatria. Então, ela presta consultoria para as mães em pediatria. E ela faz uma consulta de prevenção ali, de acompanhamento da criança, porque a mãe às vezes não quer ir até o médico, então vai até ela para saber se a criança está se desenvolvendo bem, se a criança está de acordo, se está com o crescimento no tempo certo. Tem uma outra enfermeira que faz lavagem de ouvido, e a clínica dela é só para isso. É muito legal, pesquisa depois. A pessoa não quer ir para o hospital para fazer lavagem de ouvido, ela vai fazer com ela. Inclusive, eu faço a limpeza com conindu, porque eu tive um curso no período de graduação de uma professora que deu esse curso para nós. Ela já era muito visionária naquela época, né? E ela deu esse curso para nós e
E é uma área que, às vezes, a pessoa não quer enfrentar filas de pronto-socorro de horas para fazer uma lavagem ou uma limpeza. E hoje em dia os enfermeiros nem fazem mais isso. Exatamente. Outro dia um médico falou assim pra mim, um médico de idade já, doutor, muito gente boa, trabalha aqui ele não é brasileiro, mas ele trabalha aqui desde sempre. Ele tem 70 anos já. Aí, não sei o que aconteceu lá de uma lavagem lá, daí ele falou pra mim, ele falou assim, eu acho estranho hoje, porque quando eu comecei em medicina, ele fala com sotaque, vocês que faziam essas coisas, não era a gente. Né? Ele falou assim, Exatamente. quando eu comecei a atuar na medicina, vocês que faziam E essas eu já coisas. ouvi colega falar que lavagem de ouvido não é autorizado pelo Corém. Eu já ouvi colega falar. Sim, já falaram isso, porque quando eu chego, assim, eu sempre crio confusão onde eu chego, confusão no modo de dizer, no bom sentido. Eu lembro. Então, assim, porque assim, quando eu resolvi estudar, eu resolvi o quê? Atuar 100% nas prerrogativas de que a minha profissão me investe, entendeu? Não quero, que outro dia eu já tive uma discussão com um colega sobre isso, que tem enfermeiro, ele falou acho que para me dar uma indireta, tem enfermeiro que banca médico. Não banco médico, eu não quero ser médico, não quis ser médico, se eu quisesse ser médico teria feito medicina, teria feito vestibular para medicina, enfim. Quando eu descobri a enfermagem e resolvi ser enfermeiro, eu queria ser enfermeiro. O que eu não concordo é com os colegas que não tomam autonomia para si. Eu não vou dar diagnóstico, não vou prescrever antibiótico, não vou fazer nada disso, eu sei do meu lugar. Mas tem umas coisas, quando... Lembrando que você não vai dar diagnóstico médico, mas diagnóstico de enfermagem você pode e deve, né? Porque fisioterapeuta também tem o diagnóstico deles e tem né? tudo A isso. SAI tá aí para dar respaldo legal pra gente, né? Aí eu fico pensando umas coisas, eu chego no local, a pessoa fala, não faço tal procedimento. Eu briguei até por causa de uma cistostomia. Porque disse que ninguém fazia. O paciente lá não podia trocar. Chegou lá, tinha só uma enfermeira que trocava a cisto. Ela trocava e ela não estava lá nesse dia. Aí eu cheguei lá e ele perguntou já dela, fulana tá aí? Eu falei, não. Ele falou, nossa. Eu falei, o que aconteceu? Não, eu uso cisto já faz um tempo, sofreu um acidente, tal. E assim, aqui só ela que troca e alguns médicos, mas tem uns médicos que não trocam, que me xingam e não trocam, e tipo tal, né? Porque o médico não vai trocar, porque não é procedimento deles. A não ser que dê algum problema, alguma, né, complicação. Daí eu não entendi, eu fui lá, queria saber, eu falei, gente, por que ninguém troca cisto? Ah, a gente não troca. E aqui só o doutor que troca. E aí, dependendo do médico, ele não trocava. Alguns porque eram novos, né, e tipo, não tinha muita segurança, que é normal, todo mundo, ninguém nasce sabendo. E outros porque ficava com raiva, né, falando, gente, pelo amor de Deus, né, vocês estão aí pra isso. Então eu não consigo me conformar, então eu arrumo confusão nessa parte, entendeu? Com quem é... Tem hospitais que você, por exemplo, no regional de Cotia, o protocolo é que só possa trocar enfermeiros que tenham passado pelo treinamento da educação continuada. Que tá ok também. E tá ok, entendeu? Mas todos podem fazer. Então, a mesma coisa a troca de gastro. O enfermeiro pode fazer, desde que ele seja treinado e habilitado para tal. Tem nota do Corém sobre isso. Exatamente. Os pareceres técnicos do Corém estão aí para isso, né? Para dar respaldo. Eu não troco porque eu não tenho habilidade para fazer. Exatamente. A gastro eu não tenho. Gostaria de ter, inclusive eu preciso muito buscar esse conhecimento, entendeu? Mas eu sei que eu já li o parecer do Corém sobre trocar. E aí a gente esbarra no que a gente aprendeu lá no Código de Ética e no Registro Profissional. Se você não tem segurança, você não faz. Ok. Mas não fica inventando moda, né? Exatamente. Falando, desculpa, por que não vai fazer o procedimento? Então, e olha quanta coisa, olha, numa pequena conversa aqui, quanta coisa a gente falou que enfermeiro sabe e pode fazer e faz muito bem. E não é monetizado. Né? Não é cobrado, não é direcionado para a parte... E a gente tem vergonha de falar de dinheiro. A gente tem vergonha de falar que a gente merece ganhar bem. Estamos aí brigando pela PL, né? Pela 2564, mas quando chega na hora da gente se valorizar sem corporativismo, né? Sem empresas por trás, sem grandes nomes de hospitais, a gente não se valoriza. Né? Então, eu acho que... Eu creio muito que a gente tá começando a mudar, está caminhando para um rumo novo. E aceita por necessidade também, né? Às vezes por necessidade. Assim, esses concursos que o pessoal mostra aí na internet, o Corém também às vezes coloca como exemplos lá. Tipo, concurso para enfermeiro, R$ 1.400.
por mês, já vi. Só existe porque as pessoas vão lá e fazem a inscrição. Entendeu? As pessoas têm que começar a não fazer. Coloca um concurso para médico pagando 5 mil reais por mês para ver se vai ter médico que vai fazer a inscrição. Não vai. Fica aberta a vaga. Ninguém vai. Mesmo que ele esteja precisando, porque um médico recém-formado passa muito perrengue. Porque a faculdade gasta muito, a faculdade cara e tal. Então, nos primeiros meses, eles passam aquele perrengue do pós, né, formado. Mas eles não vão. Eles ficam no perrengue, mas não vão. Eu acho que a pandemia, ela deu uma acordada também na população de que a enfermagem existe, que a enfermagem é necessária, que não há saúde sem enfermagem, tanto que está na legislação do SUS, né? Toda unidade de saúde tem que ter enfermagem. Pode faltar outros profissionais, mas a enfermagem e o médico vai estar sempre ali, né? A gente fala muito em equipe multi hoje, mas a enfermagem, ela tá na base de tudo. E eu acho que a pandemia deu uma acordada na população em relação a isso, né? Eu acho que as redes sociais também, né? E aí a gente tem aí o exemplo do Diego Bizu, né? Do Enfermeiro Sincero, que trouxeram, né? De uma forma engraçada, uma forma mais leve, o nosso cotidiano, nossa rotina. Mas tem o enfermeiro Diego Ícaro também, né? Que não conheço, ele é um ativista da PL, né? Ele tem aquele todas de barba, ou não? Não. Tem um barbudo do SAMU também que é... Então, temos vários aí nomes da enfermagem que estão lutando para que a gente tenha reconhecimento, valorização, notoriedade, né? Temos a deputada, né? A deputada Carmen, que é uma das articuladoras lá da PL. Então, tem muito enfermeiro correndo atrás. E aí, o que a gente ouve desses enfermeiros retrógrados aí? Não vai dar em nada. Ai, larga a mão disso. Ai, para. Mas a categoria somos nós. Se a gente não correr atrás, quem é que vai correr? Nós somos mais de 2 milhões. São mais de 2 milhões de profissionais no Brasil. Entre auxiliares, técnicos, enfermeiros, obstetrizes. E a gente ouve esses enfermeiros retrógrados falando, não, deixa, isso vai dar em nada. Ai, para, 30 anos que eu tô na enfermagem, você nunca ouviu? 30 anos que eu tô na enfermagem, nunca deu em nada, né? Agora que vai dar. Vai, porque agora a gente tá em cima, porque agora a gente tá fazendo pressão, porque agora a gente tá na rede social, que agora a população sabe que se faltar enfermeiro, o parente dela pode morrer ali, porque tem que ter enfermeiro ali. E ele trabalha exaustivamente 12, 24, 36, e a população não vai querer que um enfermeiro que trabalhou 36 horas, que está cansadíssimo, atenda você. Vai querer alguém que esteja bem, que tenha vindo de casa bem, que tenha dormido, né? Então, eu acho que a hora é agora. E a gente não pode dar ouvido para esse tipo de enfermeiro, né? E não só enfermeiro, auxiliares, técnicos que estão lá na idade da pedra ainda, falando que não vai dar em nada. Esse tipo de comentário eu sempre estou combatendo nas redes sociais, porque já deu, entendeu? Não tem que mais pensar. Eu quero que saia sem a PL, porque eu preciso ganhar mais. Exatamente. Estou esperando, quero saber se a hora que o presidente assinar já vai cair no mês seguinte ainda, na minha conta. E assim, tem muito deputado médico, muito deputado empresário. Tem quantos deputados enfermeiros? Não tem, porque a gente não coloca. Porque a gente não coloca, porque a gente tem preconceito com a nossa própria categoria. E se a gente não tiver gente da enfermagem lá, como é que a gente vai conseguir votação na PL, votação no Senado, votação... Não vai. A PEC está aí, ó. Já tinha sido feita comissões, né, para discutir. O Partido Novo tentou, né, fazer com que tivesse uma nova votação. Por quê? Porque a gente não tem peso lá dentro. E foi o partido que mais disse não no dia da votação. Então, assim, tomara que todo mundo lembre disso, Por favor, enfermagem que está assistindo o canal, não lembre-se que a gente é mais de 2 milhões. E que a gente tem peso e força, né? O Partido Novo tem que estar aí, sair da categoria da enfermagem, tem que esquecer que existe Partido Novo. Exatamente. Porque eles estão nos sabotando desde o começo. Desde o começo. Entendeu?
Desde o começo. Não sei qual que é a intenção, não sei quais são os envolvidos, porque eu nem conhecia aquelas pessoas do partido. Olha, eu vou te falar que eu quase votei na eleição passada. Eu quase votei no Amoedo, que era o que eles tinham de candidato para presidente. Me decepcionei total, né? Partido novo com velha política, né? É novo só no nome, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que ser mais ativo, né? Eu estava falando isso para os alunos na aula inaugural, né? Na primeira aula que teve, que a gente fala, é porque o conselho não faz nada. Meu, o conselho tá cheio de curso lá. Tem um monte de curso. Ah, mas você sabe quem é a chapa? Você vai lá para votar? Você se intera de quem é? Então, assim, a gente acostumou reclamar, mas a gente não faz a nossa parte. É mais fácil reclamar, né? Nós, quando temos eleição do nosso conselho de classe, a gente não se intera de saber quem está entrando, né? E a última gestão, que foi a da Renata Pietro, eu achei, assim, impecável, minha visão, né? Essa gestão, eu também acho que está fazendo um serviço bem legal. Assim, tem uma prestação de serviço, tem posicionamento, então o Corém está se posicionando em relação quando a gente é motivo de alvo de chacota, ou quando algum artista tenta sensualizar a imagem da enfermeira, né? O Corém se posiciona, o Corém entra na justiça. Então, não dá para falar que o conselho não está fazendo nada. Até porque tem que entender qual é a função do conselho, né? Exatamente. Um monte de gente não entende. O conselho serve para fiscalizar o serviço, né? A gente tem os sindicatos, que era tecnicamente para lutar pela gente, mas também as pessoas não vão atrás, né? Eu falo por mim mesmo, eu nunca entrei no sindicato dos enfermeiros, porque eu não sei por que é separado, porque é separado, né? O sindicato dos técnicos é um e o dos enfermeiros é outro, que já eu acho errado, deveria ser um só, né? Mas infelizmente é separado. Quando eu era técnico, eu era mais ativo no sindicato do que depois que eu fui enfermeiro. Mas é uma coisa que precisa estar em cima, entendeu? Uhum. Mas você sabe que a nossa história, né? Porque assim, o Brasil, eu não sei te dizer com segurança se é o único, mas onde tem auxiliares e técnicos, lá fora não existe auxiliares e técnicos, né? Existe enfermeiro. Por quê? Porque a nossa formação lá atrás foi, né? Das irmãs de caridade, que iam ensinando as pessoas, que viravam os atendentes de enfermagem, né? E depois, só em 86 a gente foi regulamentado. Então, é muito tempo, né? É uma história muito recente de legalização, né? E a gente tá mudando, mas... 36 anos, né? É muita... 86... É 36? 36, né? Não sei, eu fiz 36. enfermagem porque eu não gosto de exatas. Sabe uma coisa que eu ia perguntar pra você, que é minha curiosidade? Ozonioterapia. Vocês aprendem lá? Polêmico. Qual que tá a polêmica com Polêmico ozonioterapia. Olha, eu, particularmente, acho ela muito proveitosa terapeuticamente e esteticamente também. Tem estudos que comprovam resultados bem legais e tem uma vertente aí, principalmente da medicina, que diz que não tem estudos randomizados sobre ozonioterapia. Mas tem bastante artigo já sobre, tem bastante pesquisador, tanto médicos como cientistas. Até porque tem médico que faz. Exatamente. Então, ainda está na polêmica, porque existe uma vertente que diz que não e uma vertente que diz que sim. Eu, particularmente, baseada em estudos baseados por mim mesma, pelo que eu vejo, né, brincadeiras à parte, pelo que eu vejo da aplicação, tem um resultado muito legal. Principalmente um resultado de função anti-inflamatória. Muito legal, um resultado visível, assim. Mas tem uma vertente médica, principalmente, que diz que não, né? Que não tem estudos suficientes para que ele seja utilizado, tanto de forma medicinal como de forma estética.
Tem se falado muito fora do país sobre ozonoterapia. Na Covid, por exemplo, né? Foi falado sobre o ozônio como método de tratamento, né? E na estética, que é o que eu vejo, né? Alguns profissionais que fazem a aplicação, o resultado é muito legal. Resultado anti-inflamatório é muito legal. E é bem visível, assim, você consegue ver uma diferença notória, assim, de uma semana para outra. Não fiz ainda especialização, né? Tive já a matéria, mas não me aprofundei ainda, né? Até porque todos os cursos têm que ter muito investimento, né? E por enquanto eu investi na parte de estética corporal e de harmonização orofacial, né? Mas quero fazer a especialização em ozônio, porque é uma área bem Os bem fisioterapeutas estão promissora. interessados, né? Não. É uma área bem promissora e ainda pouco explorada. Você lembra do negócio que inventaram uma época? Eu acho que nunca mais ouvi falar. Não sei se ainda é proibido, se não é proibido. Eu preciso pesquisar isso, mas eu lembrei agora, eu vou falar para as pessoas pesquisarem. Hemoterapia, lembra? Que era uma confusão. Então, tem Era agora o proibidíssimo. plasma. Lembra que tinha esses negócios? Você já ouviu falar do plasma? Não. Então, agora existe na estética uma terapia com plasma. A gente tira o sangue, né? Faz a punção sanguínea, centrifuga, separa o plasma e usa o plasma como preenchedor, como tratamento de skin buster, né? Que é uma espécie de tratamento para pele. Enfim, tem várias utilidades. E é feito através do plasma. Já tem pessoas fazendo. E até agora eu só vi biomédico fazendo. Não sei te dizer também qual que é o cunho ético legal aí da questão. E acredito, né, pela lógica da coisa, que deve ser só eles mesmo, porque precisa centrifugar e separar o plasma, né? Quem fazia uma época a própria hemoterapia eram os biomédicos. Depois alguns médicos também mais velhos faziam. Mas tinha, parece que até nota da Anvisa proibindo, tinha uma série porque é sangue e tal, né? Porque a hemoterapia consistia em pegar o sangue e aplicar o próprio sangue na própria pessoa. Tinha especulações que podia melhorar a imunidade, né? Sistema imunológico, não sei o quê. Eu nunca me aprofundei e deve doer pra caramba, né? Eu acho. Não sei. Porque, né? O sangue é uma espesso. intramuscular, né? Acredito que... E eu lembro que tinha, muitos anos atrás, eu lembro que tinha muita controvérsia, muita conversa, mas depois eu nunca mais ouvi falar. Eu lembrei agora por causa do ozônio. Então, eu sei que tem já profissionais fazendo o plasma. O plasma é separado por centrifugação e usando ele principalmente facial. Principalmente para preenchimento de sulcos. Também não me aprofundei, porque a estética ela tem essa peculiaridade também, né? Ela é imensa, então assim existe um campo muito grande. Então, se você quiser estudar exatamente tudo, você não vai estudar nada. Você tem que focar em uma determinada vertente ali e ir para aquilo ali, pra não né? fazer as coisas mal feitas. Exatamente. Então, eu preferi focar na parte de estética corporal, né? Harmonização corporal e facial. Mas tem muita coisa, tem muito campo, muito mercado, muito tratamento, tem muito material, muito estudo científico. Então, para quem quiser e gostar, é um prato cheio. E o que aconteceu com a dermato? A dermato... Também tinha discussão na enfermagem. Porque os fisioterapeutas tinham um curso de dermato funcional. Exatamente. Uma época aí, não sei nem como que ficou isso aí. Os fisioterapeutas que são estetas são os fisioterapeutas dermatofuncionais, mas eles não usam o título, né, de estetas. Eles usam fisioterapia dermatofuncional. Então, e a dermatologia tinha uma discussão no conselho. Existe Como que ficou, você sabe? Existem algumas pós-graduações que são em estética e dermatologia. E aí você se forma como esteta e enfermeiro dermatologista. Mas eu não quis optar por essa área porque entra muito na área de estoma.
os primeiros semestres ele é totalmente voltado para a área de estômago e eu não curto muito. Eu gosto de estudar a parte metabólica, funcionamento, né? A parte, por exemplo, de uma coisa que eu adoro estudar são as enzimas para perda de peso, né? Existe enzima para absolutamente tudo que é a intradermoterapia avançada. Então, o MBA, eu fiz híbrido, né? Porque é uma área totalmente administrativa, então você consegue fazer aulas à distância e de boa. Na estética já não é bem assim. Assim, respeito quem faça, mas conheço algumas enfermeiras que fizeram, mas correram muito atrás de estágio, de aprender ali na prática, né? Como eu não estava muito afim de ficar correndo atrás de estágio, então eu optei por fazer uma que comecei até a fazer à distância. Aí eu vi que não ia rolar, e aí eu mudei para o sistema presencial, porque eu acho que a gente está acostumado, né? É da nossa... Ah, eu não gosto. É do nosso DNA, né? Não adianta. Eu fiz uma IAD também e tô fazendo outra, não sei porquê, mas enfim. Eu fiz docência, que foi IAD, na verdade era híbrido, tinha alguns encontros presenciais. Mas era totalmente Pessoal, né? teórico, e aí eles ensinavam, na minha pós de docência, eles ensinavam a fazer slide, didática, essas coisas. Então, até que foi de boa. E agora eu tô fazendo não, que eu não comecei ainda, só paguei a matrícula. Gestão hospitalar. Que também essa é 100% online. Não sei se vou conseguir concluir, porque depois que eu fiz a matrícula eu fiquei pensando, porque é chato, né? Online. Mas enfim, tá lá, eu tenho que entrar na primeira aula, não entrei até agora. Mas assim, eu sou contra a decisão do MEC, que tem a decisão do MEC que pode ter 40% de matéria online, inclusive em medicina, eles colocaram. Pra você ter uma ideia do qual foi o negócio da pandemia, né? Que eles resolveram deixar assim. Eu não concordo. Os conselhos já estão se mobilizando, né? Contra todos os conselhos. Teve até um fórum outro dia com o conselho de medicina, de enfermagem, de farmácia, fisioterapia e acho que nutrição e psicologia, uma coisa assim. Eles deixaram pré-estabelecido, depois que acabou aquela fase emergencial da pandemia, que daí foi voltando, teve muito profissional que se formou desse jeito, né? Na época da pandemia. Inclusive médicos se formaram assim. Tinha uma amiga minha que é médica, que ela era preceptora e era tudo online, né? Porque não tinha o que fazer. Aí eles deixaram firmado assim, 40% pode ser online. E o resto, os outros 60% tem que ser presencial. Eu não concordo. Não sei qual que é a sua opinião, mas eu não concordo. Eu acho que enfermagem é totalmente assistencial. Aliás, qualquer área da saúde, né? A gente precisa do contato. Não dá para aprender só na teoria. Então, eu também não concordo. Como docente, eu não concordo. Como enfermeira, eu não concordo. E como cidadã, eu não concordo. Porque eu não iria gostar de saber que fui atendida por alguém que fez um curso à distância, né? Por mais que eles falem que tem, mas tem o estágio, a carga horária, mesmo assim, eu também não. Não concordo. Eu pergunto assim, às vezes, pessoal, vocês iam entrar no avião que você descobriu que o piloto fez o curso à distância? Exatamente. Né? Então, tudo bem que eles fazem simuladores, mas eles fazem lá o tempo todo, não no computador em casa. Né? Então, não dá. Então, assim, os conselhos se posicionaram, né, contra. Eles que vão entrar com liminar, tudo, para coibir. Alguns conselhos ameaçaram até rastrear o diploma e não dar a credencial para a pessoa trabalhar, enfim. Todo mundo que pergunta para mim, eu aconselho não fazer. Eu falo, gente, é melhor vocês não fazer. Por quê? Nessa briga de peixe grande, vai que os conselhos ganham. Você vai perder o curso. Exatamente. Entendeu? Para todo mundo que veio perguntar para mim, o que você acha? Eu falo, eu aconselho você fazer o 100% presencial. Aí fora que é injusto com quem já fez, né? É Mas tão difícil para fazer lá presencial todo dia, né? E porque imagine só, a pessoa resolve fazer, aí daqui uns 3, 4 anos, quando estiver quase se formando, os conselhos ganham na justiça. Porque isso desenrola, demora, né? O MEC recorre ali, o conselho recorre para cá, e assim vai. Vai perder. Exatamente. Então todo mundo que pergunta para mim, eu falo, gente, melhor não.
Melhor você fazer presencial mesmo para você não correr o risco. Ah, mas por que não? Porque a justiça é uma caixinha de surpresa e demora. Daqui a pouco resolvem que os conselhos conseguem mesmo ganhar na justiça. O que não é difícil de acontecer, porque o Conselho de Medicina está envolvido. E eles são muito fortes, né? Exatamente. A OB também está envolvida porque também queriam colocar direito com 40% de online. Então, são conselhos muito fortes. Exatamente. Né? Eu também penso da mesma forma que você. Aí, vamos ver. Bom, você tem que voltar aqui depois como já esteticista que fala? Esteta, enfermeira esteta. Esteta. Esteticista é quem faz o tecnólogo. Aqui tem um monte de polêmica quanto a isso também. Exatamente. Né? Tem pano pra manga ainda, hein? Tem pano pra manga. Então você tem que voltar aqui para você fazer a propaganda do seu... Sim, do consultório de Consultório. enfermagem de Ibiúna, que não temos, né? Consultório de enfermagem. E você também tem que abrir o seu consultório de enfermagem. Eu vou abrir um consultório de enfermagem. Vou abrir uma clínica do enfermeiro Isso. aqui em Ibiúna. Acho uma boa ideia. Acho que a gente pode se associar para isso. Não é uma má ideia. A gente pode, depois que desligar as câmeras, a gente vai conversar sobre uma possível Conversar, sociedade. fazer um network aqui. Um network numa possível sociedade, que não é uma má ideia. Eu queria agradecer de você ter vindo. Eu que agradeço né, o convite. de ter tirado um tempinho da sua agenda da corrida, deixou lá porque ela tem um bebê, tá, gente, que não é tão bebê mais, deixou ele lá, com a vovó. E agradecer mesmo de você ter vindo, de verdade. Eu acho que quando eu idealizei esse projeto, eu queria muito que as pessoas que trabalharam comigo e eu admirava ao longo dos anos estivessem aqui, né? É fácil, tipo, trazer os famosos, as pessoas, tipo, lá não sei o quê. É bacana e tudo, mas eu acho que as raízes são sempre importantes, né, na nossa vida. Então, fico muito contente quando esse pessoal vem. E eu fico muito grata pelo convite, pela abertura de poder falar, né, da minha visão como enfermeira, do que eu quero melhorar. E estamos aqui para mais polêmicas. Voltaremos com mais polêmicas. Vou fazer as mesas redondas. Somos bem polêmicos. Todo o programa ainda não fiz, mas eu vou fazer. E o pessoal que está em casa, compartilhe, se inscreve no canal, tem que se inscrever, gente. Assistir, se inscrever para ajudar a gente a fazer mais conteúdos. Dá um joinha lá, deixa seu comentário, sua crítica, pode deixar opiniões, colocar lá também ideias, né? Propostas de novos convidados, novos profissionais que a gente gosta de ver. Sigam a Aline nas redes sociais, que logo vai estar bombando o Instagram dela com as coisas dela de estética. E até o próximo encontro na semana que vem.